Quarta-feira de cinzas em jogo especial clássico fora dos seus domínios. Bahia tem lateral que pode estrear nas mãos de Paiva. E confira também as novas leis de racismo no futebol. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, peço por favor para fazer a boa. Deixa aí o seu like, inscreva-se, mande aí nos grupos, traga as pessoas para cá, me siga nas redes sociais, é muito importante. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, tem o Pix e o Valeu Demais, que ajuda demais aí, além de se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. Eu trago para vocês uma notícia que saiu no GE, multa, perda de ponto e como é que vai funcionar as sanções contra a discriminação no novo regulamento da CBF. O texto do Regulamento Geral de Competições de 2023 prevê multa de até 1 milhão para os reincidentes. A perda de ponto pode ser aplicada preventivamente pela CBF, mas a aplicação final vai depender do STJD. A CBF publicou a alteração no Regulamento Geral das Competições de 2023, a carta que norteia as normas dos campeonatos gerais do futebol brasileiro. Para além dos casos de racismo, o texto trata de orientação sexual, de sexo, de gênero, etnia, procedência nacional, religião e dentre outras infrações que afrontem a dignidade humana, explica o Regulamento Geral das Competições da CBF. São 4 tipos de sanções previstas conforme o texto abaixo. Primeiro, uma advertência. Segundo, uma multa pecuniária administrativa no valor de até 500 mil a ser revertida em prol de causas sociais, inclusive através de dedução de cotas a receber. A terceira punição é a vedação do registro ou de transferência de atletas. E a última, a perda de pontos. Há a possibilidade da multa ser dobrada e atingir 1 milhão para o caso de reincidência das infrações de cunho discriminatório. A CBF demorou para poder fazer essas leis. E assim, dentro do meu parecer, e eu entendo isso, eu acho que isso é pouco. Porque a gente vê nos estádios de todo o Brasil, e aí a gente pode ver até aqui na própria Bahia, onde o torcedor, quando o time perde, é ato de racismo para lá, é homofobia para lá, para cá, é um monte de ofensa para A, para B, para C, e nada disso é punido com rigor da lei. Ah, João, mas você está querendo neutralizar mais o futebol. Não tô, cara. Eu tô querendo respeito a quem tem respeito. Se você respeita as pessoas, você vai ter respeito. Se você respeita, você vai ser respeitado. Eu acho que é por aí que a banda começa a tocar. Diferentemente de outras pessoas, eu acredito de verdade que o futebol, ele precisa ser uma parada que una as pessoas e não que segregue. A gente vê a torcida, a nossa própria torcida segregada, porque muitos têm opiniões divergentes de outros e que eles não conseguem chegar em um consenso. A gente hoje é separado por sócio e não sócio, a gente hoje é separado por raça, por cor, por setor na própria Fonte Nova. A gente não consegue mais, por exemplo, torcer uniformemente. A gente é separado por bloco daqueles que amam a organizada e que odeiam a organizada e por aí vai. E cada um com a sua convicção. É separado pelos que se acham melhores do que os técnicos e diretores de futebol, ou daqueles que concordam e corroboram com tudo aquilo que os mesmos fazem, aqueles que são contra ou a favor da SAF, como teve a votação da SAF, a gente também estava segregado nisso. Então, hoje tudo nos segrega. Outro dia, o Bahia promoveu a ida de torcedores trans e LGBTQIA+, e isso virou notícia, algo que para mim parece ser muito normal. E não deveria ter essa segregação. E isso é fato também de ser discriminado por torcedores dos outros clubes. Exemplo,
A gente falou até em live que um torcedor do ex-rival mostrou uma foto da camisa com Fatal Model, que é a patrocinadora do time lá do ex-rival, e dizendo cada um coloca na camisa aquilo que gosta. E aí botou um torcedor do Bahia com a camisa LGBTQIA+, e uma torcedora do Vitória com Fatal Model. Isso pra mim é discriminação. Um cara desse tem que ser denunciado e punido. Ah, mas é zoação de torcedor? Pode. Pô, beleza. Mas pode eu zoar você e você me zoar. Uma coisa é eu discriminar uma parada e colocar o meu ponto de vista como evidência, sendo que isso é mesquinho, é podre, é pobre e não cabe mais na sociedade que a gente vive hoje. Eu entendo que a gente abusa, ele chama de galinha, ele chama a gente de sardinha e por aí vai. E essa gozação é saudável, é bacana e por aí vai. Mas é necessário parar com isso. É necessário pensar de outra forma, é necessário entender as coisas de outra forma e fazer com que esse pensar de outra forma nos leve a outro lugar melhor e que nós possamos nos tornar seres humanos melhores e não ser humanos podres por dentro e como temos nos tornado. A pandemia veio aí para nos ensinar um monte de coisa e ao que parece não nos ensinou nada porque a gente continua errando e pecando nas mesmas coisas. O entrevistado Pocket de hoje no Bahia foi o lateral André, que volta da seleção, diz que tem um alto índice de jogos, mas deu entrevista e aí a gente sabe, né? Vou cravar e talvez isso seja leviano da minha parte, mas se não for paciência, se ele deu entrevista, ele vai pro jogo e Paiva deve contar com ele. Entrevista do lateral André, agora para você na tela. Entrevista coletiva com o lateral direito André. André, a pergunta de Pedro Moraes, Gabriele Gomes e Lucas César. É uma pergunta só. André, após conquistar o título sul-americano com atuações importantes, você acredita que está mais preparado para ser titular do Bahia? Como enxerga a briga pela posição? Joguei a Série B ano passado, jogou Sul-Americano agora. Eu acho sim que estou mais preparado, estou bem fisicamente e agora espero recontar a torcida tricolor e agora eu estou na mão do Renato Paiva. Pergunta de Jailson Baraúna. André, após uma convivência numa competição internacional, você acredita que na volta, o que foi agregado ao seu jogo com estilo na sua passagem pela seleção brasileira? Sim, volto mais preparado, joguei com jogadores de outros clubes, de outros países, estou aqui para ajudar o Bahia. Pergunta de Manuel Messias. André, o que você pensa na vida com essa nova fase do Bahia e após a sua passagem pela seleção brasileira? Todo jogador gosta de ser campeão, muito feliz com a oportunidade que o Ramon me deu. Todos os colegas lá me acolheu bem, agora é focar no Copa Nordeste e no Baiano e ajudar o Bahia. Pergunta de João Leiro. André, Cicinho está sendo bastante questionado pela torcida e ela estava ansiosa pelo seu retorno. Se o Bahia precisar de você amanhã em Lagoinha, você está apto para atuar? Eu tinha uma batida muito grande de jogo, mas vou conversar com o professor, deixar na mão dele o que ele decidir, vai ser. Pergunta de Matheus Barbaço. André, após trabalhar com treinadores brasileiros aqui na seleção, qual a sua expectativa para um jogo mais ofensivo, muitas vezes como ala, com uma comissão estrangeira? Não muda nada. Estou acostumado a jogar com ala na seleção, joguei com ala e aqui eu vou fazer o que o professor pedir. Pergunta de Reginaldo Lima. André, o Bahia soma apenas 1 ponto em 9 disputados na Copa do Nordeste. A defesa falha muito e o ataque não marca gols. Como você acha que pode ajudar o time a vencer essa dificuldade? Eu chego aqui para ajudar. Borel, Cicinho, são atletas competentes. Vou ajudar da melhor forma. A entrevista do lateral André e, assim, me perdoem a franqueza, a entrevista é editada e para além da entrevista editada, e que não há mal nenhum nisso, a gente trabalha com audiovisual e tá tudo bem, mas é a pobreza de respostas, de desenvolvimento. Eu acho que eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para ajudar. Tá, a gente já sabe que você tá para ajudar. Mas eu gostaria de ver mais de você falando, mais de você se expressando, mais do que você sente. Teve um nível alto de jogo na seleção, mas a gente precisa de um lateral e você deve ser titular. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, para além das perguntas, e aí a gente questiona a pergunta e sempre questionou a pergunta e as restrições e que a gente entende. Eu acho que realmente eu defendo que a gente tem que se profissionalizar mesmo.
a gente vê uma escassez nas respostas. A gente acostumou-se com o Paiva dando aulas, falando e tendo uma boa dialética. A gente vê André com pouquíssimas palavras. Eu espero que mostrem em bola muita atitude, muita perseverança e muita coisa boa. O jogo entre Bahia e Sport seria na quarta-feira de cinzas em Recife, mas houve um ofício na CBF pedindo a mudança de jogo e a segurança pública é o fator preponderante para essa mudança. E aí a gente tem aqui o ofício número 404/2023, endereçado à CBF e à Federação Pernambucana de Futebol. E a Defesa Social, né? Secretário de Defesa Social de Pernambuco. Ele cumprimentando cordialmente com o ofício, blá, 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 blá. E aí ele diz aqui, ó. Por questões das prévias carnavalescas e do carnaval, pretende a alteração das datas da Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano por não conseguir garantir a segurança, notadamente. Dia 11/2, um jogo que foi passado, Náutico e Sport no Campeonato Pernambucano. Dia 17, Sport Santa pela Copa do Nordeste, abertura do Carnaval lá de Recife. E dia 22, Sport Bahia tem Bacalhau do Batata, Bacalhau do Beto, Bacalhau do Batata e Bloco dos Irresponsáveis. Muito bons os nomes lá em Recife. Essa DCO esclarece que a alteração pretendida inviabiliza e prejudica todo o calendário nacional planejado pela CBF para o ano 2023. Além disso, vem recebendo reiterados ofícios das autoridades locais, alegando dificuldade em garantir a segurança das partidas disputadas nos estados, mesmo sem ser época de carnaval ou em outros eventos. Como se sabe, a Copa do Nordeste prevê expressadamente em seu artigo 29 o seguinte: o mando de campo das partidas será necessariamente exercido no limite da jurisdição da federação a que pertence ao clube mandante, exceto em situações excepcionais a critério da DCO de acordo com o Regulamento Geral de Competição. E aí ele diz aqui, ó, no mesmo sentido do artigo 14, a gente, como é que eu posso dizer, destaca o caso 6, o artigo 6, o inciso 6. Caso o Estado esteja em possibilidade de receber partidas por conta de decisão governamental, o jogo comando deste será remanejado para outro Estado a critério da DCO. E aí a gente tem a partida entre Sport e Bahia mudada para o estádio Arena Batistão em Sergipe, na mesma data e horário. Então, a gente tem aí uma decisão, né, sobre o jogo entre Sport e Bahia para Aracaju. Então, as autoridades de Aracaju que se preparem, porque deve descer torcedor da Bahia e deve descer torcedor de Recife, e isso lá pode dar aquilo mesmo que você pensou ou não. Esperamos que não, que dê tudo bem, que seja tudo maravilhoso. João, você vai, duro dorme, quarta-feira de cinzas, bem improvável. Mas vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. Deixa aí o seu like. Eu quero saber o seu comentário, principalmente sobre a entrevista de André, sobre a questão do caso de racismo, sobre as questões da mudança de jogo entre Sport e Bahia. Deixe o seu like, comente, compartilhe. A gente se vê na live à noite, mais ou menos às 8h30. Tamo junto. Bora Bahia, o nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.